neutras em termos de gênero, que elas dão uma graça, uma sutileza para realmente agradar dois públicos, né? São aquelas clientes que gostam do cheiro mais masculino, uma gosta de um cheiro mais perfumado, aromático feminino. Então aí você consegue agradar praticamente 99,9% das clientes. São pouquíssimas que não vão se adaptar com essa nova fragrância, né? Com esse novo cheiro. E as fragrâncias, elas são divididas em 6 casas, né? E eu vou pontuar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Temos aí a Midnight Blossom, né? Que tem notas mais frescas, né? Tom fresco, um tom terroso, muito gostosa. Eu tenho a lista dos finalizadores, eu vou passar depois quais são os cheiros que tem cada um. Então, temos a bergamota, que é uma brilhante, refrescante, que é aquele cheiro de limpeza que a gente tem. Esse Violet Crush foi uma das que eu mais gostei, e ela está composta no Resetter, que é o nosso novo produto. E ela tem um cheiro tão cítrico, por quê? Porque ele é para ser usado num cabelo para você resetar ele de um penteado, ou alguma coisa assim, você quer ressignificar um penteado ali que você fez, ou uma cliente que chegou no salão e não quer lavar, então o cheiro fica no cabelo, é uma nota de violeta muito cheirosa, muito gostosa, e ao mesmo tempo muito suave. Temos o cardamomo, essa Citrus Meadow, que eu gostei muito, porque ela é uma fragrância que lembra muito um campo floral, assim, então é bem gostoso. A Rhubarb também, Bloom, que tem aí bergamota, limão, que dá as fragrâncias dessa linha, elas vieram para quê? Para dar uma sensação de refrescância, limpeza e elegância. Porque essas notas que tem nesses produtos, as notas das fragrâncias mesmo, elas trazem aí para gente essa limpeza, né? Essa questão de quando você passa aquele perfume que tem um cheiro bem leve para o dia a dia e que você sente de banho tomado, que você se sente limpo. Então você acolhe, você se sente acolhido por um aroma. Isso é muito bacana e foi uma das coisas que eu mais gostei eles terem mudado, porque eu acho que é uma evolução frequente para a gente, principalmente eu que gosto de cheiros assim, eu gosto muito de cheiros suaves, e as clientes também. Então, todas as clientes que estão usando essa linha nova, quando elas veem a embalagem antiga do finalizador, ela fala, usa a nova para mim, por favor, porque eu gostei do cheiro. Então, é bem legal que elas conseguem fidelizar essas notas para elas, então elas já sabem qual que elas gostam mais. Aí a gente entra aí nessa questão do luxo e da elegância. A gente tem embalagens prêmios, né? Elas são divididas em 5 categorias, porque quando a gente olha na bancada, aquela linha toda de uma cor só, fica difícil para a gente saber qual é o produto. Às vezes você está com pressa, às vezes você está naquele dia mais corrido. Então ela veio separada por cores. Para quê? Para a gente conseguir ser mais visual. Então, se eu quero prep, já tem as cores. Se eu quero brilho, já tem as cores. Então, acho que facilita muito para a gente, cabeleireiro, no dia a dia, para a gente que trabalha realmente com isso, para facilitar a nossa agilidade ali no processo. A gente diminuiu aquelas tarjinhas de fixação e brilho que tinham em todas as embalagens, que é de 1 a 10, né? Para realmente ficar mais fácil também para a gente visualizar. Então, a gente tem uma fixação e brilho numa escala de 1 a 3, que é baixo, médio e alto fixação. Temos uma novidade maravilhosa na linha dos fixadores, que é um jato 360 no Freestyler. Depois eu pego ali para mostrar para vocês, porque eu não estou conseguindo ver vocês, tá, gente? Eu estou vendo mais da apresentação. Depois eu pego para mostrar para vocês. Então, quando eu falo assim, um jato 360, que antes a gente tinha que virar ele de um lado só. Agora a gente consegue fazer literalmente um 360, usar um produto de cabeça para baixo, para fazer um vídeo, uma finalização, para aplicar naquele pedacinho do cabelo que às vezes você tem que erguer para conseguir aplicar, e aí você acaba bagunçando. Então, achei bem interessante pontuar isso também. A gente tem um designer ergonômico. Gente, quem teve acesso à nova linha, que nem eu tenho uma mão grande, mas eu tenho uma mão fina. Então, os outros finalizadores, eu tinha um pouquinho de dificuldade, principalmente nos que eram de bisnaga, como a tinta, né? Por exemplo, o Straight Cream. Eu tinha um pouco de dificuldade dia a dia para usar, porque a mão fica úmida e você não conseguia pegar outro produto, você tinha que limpar.
Então, o que eu senti? Um designer muito mais ergonômico, né? Elas encaixam muito melhor na mão, todos os produtos da linha, todos. E além de ser ergonômico, ela é muito confortável ao toque. Por quê? A gente mudou de uma linha cinza para uma linha colorida, obviamente, que já tem aí um bônus para a gente visualizar melhor. A gente saiu de uma linha que ela era lisa, né? Que todos os nossos finalizadores tinham uma textura muito lisa, então você ia pegar o fixador cair no chão, para uma que tem um soft touch muito mais confortável. Então a gente consegue ter muito mais segurança na hora de usar um produto. Ele não escorrega da mão, ele não fica impregnado de produto. Então, quando a gente usa os olhos, por exemplo, você vai usar um outro finalizador após, você vê, você consegue visualizar que a embalagem não fica melecada. Então, a gente tem aí cores em tons pastéis e terrosos, né, para garantir esse minimalismo, para ter uma bancada mais alinhada, mais bonita. Esse toque de acabamento fosco e suave, para dar essa sensação de luxo e também ajudar a gente nessa questão ergonômica. Os vidros todos, a maioria segue fosco, né, para que a forma fique preservada, né, e a gente tem um alto valor percebido. E um tubo né, que marca aí as linhas de última geração, né, que é uma tendência para o mundo. Tudo que é mais elegante, minimalista e cores que lembrem um pouco, né, que nem a gente fala ali, tons pastéis, tons terrosos, que lembrem essa questão assim de elegância, minimalismo, tudo que é associado ao ambiente externo em si, traz essa questão do luxo para a gente, né? Então, a minha bancada tá lindíssima, eu olho assim, eu fico completamente apaixonado, porque ficou muito bonito e muito fácil de você separar. Então, aí a gente entra na questão que aqui a Uni bate muito forte, que a nossa marca do coração, ela bate forte nisso, que é a sustentabilidade. Por que é importante pontuar isso também? Que no mundo a gente só tem um caminho agora, né? Com tudo que a gente veio fazendo nos últimos anos, né? Como pessoas em si, essa questão de sustentabilidade é importante, porque o que a gente quer deixar, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, o que a gente pensa em deixar para as pessoas no futuro, né? Porque a gente vive o agora, mas alguém vai viver no futuro. Então a gente conseguiu aí fazer de uma linha totalmente sustentável. Então, como a empresa é familiar, eles priorizam essa questão do desempenho e preservação do planeta, né? Essa nova gama de finalizadores também está alinhada com esse propósito de sustentabilidade, né? Então, a gente tem aí embalagens 100% recicláveis, né? Que a maior parte da gama dos finalizadores é feita de materiais recicláveis, né? Que podem ser facilmente reciclados para ser contribuído numa economia circular. Então, quando a gente fala disso, a gente consegue reaproveitar, por isso que a gente tem cores mais claras para conseguir reciclar a embalagem de uma forma mais fácil. E isso vem sendo feito praticamente em toda a linha, né? Desde as tintas até os vidros de oxidantes, quando mudou, foi realmente para isso, para ficar muito mais fácil para a gente conseguir reciclar e aí ter menos dano para o meio ambiente, né? Porque a gente sabe quanto tempo, por exemplo, um plástico demora para se degradar, tipo, são milhares de anos, e aí nem assim a gente consegue fazer. Então, a gente vê embalagens recicláveis, a gente usa muito menos plástico virgem. Então, em 2024, mais embalagens passarão de plástico virgem para materiais reciclados. Para quê? Para realmente já fazer essa recirculação, para a gente conseguir agredir muito menos o nosso meio ambiente. Então, as garrafas transparentes serão feitas né, 100% de repeat, que são de base biológica, reciclada. Então, a escolha de plásticos reciclados para as embalagens minimizando esse impacto ambiental e reduzindo a necessidade de toda vez ficar fazendo um novo vidro, né, através de materiais sempre novos, né? E a gente mudou também todos os nossos aerosóis, né, com essa questão aí que a gente teve nesse ano, que teve essa regulamentação da União Europeia, então lá eles são muito rígidos com essa questão ambiental. Então todos os aerosóis foram mudados para esse PCR, né, que eles são reciclados após o consumo, então eles se tornam mais sustentáveis do que os aerosóis que a gente tem hoje. Então a gente utiliza materiais reciclados, né, diminuindo a procura desses novos recursos e promovendo essa economia circular. Então olha que bacana que a gente tem aí uma marca
que se preocupa até com o aerosol que sai da embalagem. Então, para a gente, isso é excelente, né? Porque se a gente se preocupa no nosso dia a dia de separar ali as embalagens do que é metal e o que é lixo orgânico para conseguir fazer essa reciclagem e o menos dano para o ambiente, você imagina uma marca que tem aí em 89 países e que se preocupa com isso. Isso é muito importante. E é importante para a gente passar para os clientes também, para eles entenderem que a gente se preocupa de uma forma tão grande que eles também vão criar essa consciência no dia a dia por essa questão de realmente do que a gente vai deixar aí para o nosso futuro. Então, agora eu vou entrar na linha. Isso daqui já é um dos lançamentos que eu fiquei assim completamente apaixonado. Então a gente já tem os produtos conhecidos no mundo todo, né, que são as novas fórmulas que já são amadas e confiáveis, que a gente não mudou. Só que a gente mudou a embalagem e a fragrância dessas linhas. Então a gente tem aí o nosso Brilliant Gloss, que virou Shine Therapy, a Spray Wax, que virou Air Wax, a Power Paste, que era da Style, que agora ela é só Power Paste, o Triple X Gel, que virou The Rock, a Precision Powder, né, que virou Stardust, que é para realmente diminuir essa questão de nome, ficar muito mais fácil, e o Root Volumizer, que virou esse Rye Rise. Por que eu falo que eu pontuei aqui que as fórmulas que já são amadas? Porque quando a gente fala do novo, a gente tem medo de mudar alguma coisa que a gente gosta muito. Então, como eram fórmulas que funcionavam muito bem e que a gente nunca teve nenhum tipo de diminuir a nossa performance dia a dia, eles mantiveram, só que com um novo aroma, gente, ficou impecável, e uma nova embalagem, para ter essa questão ali do minimalismo, né, essa questão do soft touch, para ficar muito mais confortável para a gente. Quem lembra que a Airwalks, ela era baixinha e gordinha, né, redondinha. Era horrível de pegar, era muito desconfortável. Quando veio essa nova, até me atrapalhei um pouquinho quando eu fui usar por conta disso. Porque ela ficou muito mais fina e mais alta, mesma proporção que ela tinha antes, as 200 ml, só que ficou muito mais confortável para a gente usar dia a dia. Então, eu, assim, particularmente essa questão de ergonomia, a gente tem até menos dor no pulso, por segurar a embalagem tão forte, né? Aí a gente teve as fórmulas que foram melhoradas, né? Que foram aí fórmulas que passaram por uma reformulação junto com esses cientistas e que também incluem a nova fragrância. Então essas daqui foram melhoradas, nova embalagem e nova fragrância, que, né, a gente tem aí alguns nomes bem conhecidos, como o Liquid Hairspray, que virou Liquid Lock, né, o High Pact, que virou Fixer, o Freestyle, que virou Freestyler, um nome muito parecido ali para fazer uma associação. O Blowout Elite, que mudou de nome e virou Ultimate Blowout. O Instant Blowout, que virou Rush Hour, né, que depois eu vou entrar em cada um deles e vocês verem que mudou, é completamente apaixonante. O Dry Shampoo, que virou o Clean Slate, e o Dry Texture, que virou Get a Grip, o Defree Serum, que mudou a fórmula, mudou a textura dele, mudou tudo, e virou um Smooth Operator. O Humidity Shield, que era um produto que tinha saído de linha da linha Style antiga, e ele voltou nessa nova, reformulado, né, com o nome de Climate Control, para associar a gente que realmente, né, Climate Control, controle de clima ali, para poder a gente já fazer uma associação, que o Humidity Shield ficava meio vago. Salt Mist, que virou Ocean Waves, para tentar fazer uma alusão do que ele tem. O Ultra Gel, que virou Headlock. O Soft Mousse, que virou Cashmere Cloth. E o Strong Mousse, que virou Velvet Cloth. Então, essas foram as fórmulas que foram melhoradas. E quando eu digo melhoradas, eu passei por todas elas. Eu tenho a linha antiga e eu comprei sempre a linha nova inteira para mim ter esse sensorial. E realmente, a gente mudou tudo. Tudo que vocês tinham de noção de como essa linha já funcionava, ela mudou 100% e ela tem uma performance muito maior. E aí a gente tem novos produtos também. Então, o nosso compromisso é sempre com a inovação, e por isso a gente criou novos produtos. Então, a gente adiciona aí uma inovação e um cuidado com o couro cabeludo em alguns deles, né? Desde o fio do couro cabeludo à haste, e a gente preenche as lacunas nos termos de funcionalidade.
Quando a gente diz funcionalidade, a gente gosta de falar assim, realmente, o finalizador, esse aqui só serve para isso. Não, agora a gente tem muito mais funções dentro deles e a gente consegue abranger um público maior e ter uma performance melhor também no dia a dia do salão. Então, esses novos produtos, eu vou entrar em cada um deles depois para falar o que, que é cada um deles e eu vou pontuar no finalzinho. Então, a gente teve alguns produtos descontinuados. Eu não vou entrar nos produtos descontinuados, porque para a gente não faz sentido, né, ficar atrelado ao que já foi, ou ao que é o passado, ou algo assim, porque ele já foi, eles não vão voltar. Eles foram descontinuados e vieram os novos. Então, a gente tem aí as reformulações e aqueles que foram tirados de linha. Até para vocês não ficarem tão tristes como eu fiquei por alguns, por um breve momento, porque os novos estão excelentes. Então, essa é a nossa revolução. A gente fala assim que é a revolução do profissional do penteado, mas eu, como tenho bastante escovista aqui, eu consigo ver que é uma evolução para o cabeleireiro em si, não só para o penteadista. Eu não fazia penteados, mas eu uso praticamente pelo menos 5 a 6 produtos para finalizar um cabelo e ter uma foto bonita, né? Para a gente finalizar um cabelo, ter uma foto bonita. E a cliente sair feliz, a gente precisa usar aí mais, muitas vezes mais que um produto para auxiliar a gente nesse dia a dia. Então, ela está aí dividida em 5 famílias, né? Que a gente tem aí Prep e Prime. Aí a gente tem a família Shape e Texture. Então, vocês percebem que mudou desde o nome, que a gente tinha Prep, Shape e Finish. Por que que mudou? Para a gente já fazer uma alusão na hora de pegar os produtos e na hora de usar eles. Então, a gente tem Prep Prime, que significa preparação, né? O primeiro contato ali com o cabelo. A gente tem a linha Shape Texture, que é para quê? Para dar corpo e dar textura para esse cabelo. A gente tem a linha Smooth e Shine, que é para smooth significa um cabelo muito mais alinhado, muito mais liso e brilho. A gente tem a linha Volume e Grip, que é para quê? Para dar volume e textura, volume e corpo para esse cabelo. E aí a gente vem na linha Fix e Finish. Então, por isso que eu falo que eu gostei muito dessa roupagem nova que a linha teve. Porque a gente consegue ter na nossa bancada aquilo que a gente usa dia a dia, obviamente, e tem aquilo que a gente usa para preparar um penteado, por exemplo. Né? Vou dar um exemplo básico. Ontem a gente teve muito atendimento de preparação de penteado, a gente teve um evento na cidade, e aí você pega assim, no sábado, no caso. E aí você pega 4 penteadistas fazendo o cabelo. Gente, é muito confuso você ter uma linha toda da mesma cor que você tem que ficar lendo o nome. Então você se atrapalha um pouco. Então, tipo assim, se eu já sei que eu vou começar o meu penteado, eu olho ali, eu já sei qual é a linha que eu tenho que usar, que é a linha prep. Eu já vou finalizar e dar textura, né? Da corpo e textura. Eu já olho pela cor, eu já sei quais são as linhas, fica muito mais fácil para mim identificar e usar e pegar o produto mais certo, né? Para a gente conseguir ter uma assertividade e uma agilidade. Então, isso diminui nosso tempo visual, ajuda nós cabeleireiros que trabalhamos no dia a dia dessa forma e fica muito mais rápido e muito mais organizado. Então, eu vou entrar na linha Prep Prime, né? Que foi uma linha que praticamente mudou e adicionaram 2 produtos novos. Então, a gente vem aí no Ultimate Blowout, né, que é uma loção com proteção térmica, fixação média, flexível, que é nosso antigo Blowout Elite. Então, ele aumenta o volume do cabelo, adiciona um brilho extremamente natural, não deixa, né, esse resíduo no cabelo. A gente tem uma proteção térmica de até 230 graus, né, nesses produtos. E ele tem uma tecnologia Bond Diffuser integrada. Para quem não conhece essa tecnologia, ela é a mesma tecnologia que a gente tem nos nossos pós descolorantes, que liga as pontes de sulfeto desse cabelo. O que, que isso significa? Digamos que a gente tem uma lacuna ali, ou a gente tem um cabelo um pouco mais poroso, e que precisa de um pouco mais de cuidado. A gente não sabe quais são os clientes que a gente vai atender no dia a dia. Pode chegar uma cliente para fazer uma preparação de penteado com um cabelo loiro e mais poroso. Fica difícil para a gente, né, fazer um penteado num cabelo que é poroso. Então, a gente consegue suprir essas lacunas desse cabelo e conseguir ter uma performance muito melhor na hora de finalizar. A gente tem um cabelo muito mais polido e um cabelo muito mais cimentado. E o tempo, né, conforme o tempo de uso, aumenta isso também para o cabelo. Então, ele protege, criando essas pontes de sulfeto para isso.
Então, eu particularmente já usei para fazer cabelos loiros e realmente, gente, juro, é muito bom. Então, a fragrância dele é uma fragrância mais cítrica, né, para realmente dar essa questão de limpeza também. Então, aí o que ele vai fazer? Volume, brilho, proteção térmica e proteção e cimentação para esse cabelo. Então, eu achei muito bacana que ele veio com com esses novos componentes. Aí a gente tem nosso Rush Hour, que eu uso muito no salão, que é nosso antigo Instant Blowout, que ele serve para quê? Para a gente acelerar o processo de secagem. Então, a gente consegue aí mais de 40% diminuir o tempo do nosso tempo de secagem de cabelo para fazer uma escova, por exemplo. Então, o nome já faz alusão, que é rush hour, né, que é a hora corrida, para a gente conseguir ter essa agilidade, né? A gente tem uma proteção de até 230 graus também nele, e ele também tem a tecnologia Bond Diffuser. Só que ele veio com bônus, que foi o que eu mais gostei. Ele veio com brilho, gente. Então, quando a gente chacoalha ele assim, você vê que tem um monte de partículas de brilho, que ele fica luminoso. Então, além de ele acelerar esse tempo de secagem, ele vai adicionar um pouquinho de corpo para dar textura, um leve brilho e uma proteção térmica. Então, pensa comigo aqui, todos os dias a gente atende aí várias clientes de escova. E nosso tempo de cabeleireiro, a gente trabalha por hora, né? Então a gente acaba perdendo tempo secando o cabelo muitas vezes. Às vezes a gente vai fazer uma escova e fica tipo, ai meu Deus, tô com pressa. Rush Hour serve para isso, para ajudar nós cabeleireiros a otimizar nosso tempo, né, acelerar o processo tanto para a gente quanto para cliente e facilitar também. Então, além de ter muitos benefícios para o cabelo, ele tem benefícios para a gente também. Né? A fragrância dele é a Midnight Blossom, que é uma fragrância bem suave também, que deixa um cheirinho muito bom no cabelo. Lembra um floralzinho assim. Então pensa, a gente perfumou o cabelo, a gente deu proteção térmica no cabelo, a gente adicionou um corpo leve, por mais que seja, brilho, e tem a tecnologia Bond Diffuser. Então a gente tem praticamente 5 benefícios em um só produto. Então vai facilitar muito o nosso dia a dia. Temos o Resetter, que esse é um lançamento, é um produto novo, né? E o que ele tem de diferente? Ele tem microbioma na sua composição e é enriquecido com prebióticos. Ah, o que isso significa, Rafael? Significa que a gente vai tratar o nosso couro cabeludo, estimular o nosso couro cabeludo a ter mais umidade, a ficar mais nutrido de fora para dentro e estimular também que ele fique assim para a gente no dia a dia. Então, ele, além dele estimular essa saúde do couro cabeludo, ele protege os fios de até 230 graus. Então, pensa comigo, a gente tem um produto que tem 5 funções, agora a gente tem um novo produto que acabou de ser lançado, que tem esses ativos que protegem o couro cabeludo. Gente, responde para mim, que marca que vocês conhecem que tem um produto que tem microbioma para proteger o couro cabeludo? Então, eu falo assim, a gente se preocupou muito com essa questão de proteção do cabelo. Então, ele tem proteção térmica de até 230, fortalece a fibra capilar e melhora a saúde do couro cabeludo. E tem esses ativos multifuncionais. O uso dele é mais para quê? Ele deixa o cabelo com um toque mais enrijecido um pouco. Então, por exemplo, eu uso muito em day after de cacheada, muito legal para ter day after de cacho, para você ativar aquele cacho de novo. Ou você está fazendo um processo e chegou aquela cliente com o cabelo sujo, de casa que lavou na noite anterior, e ela não quer lavar o cabelo, mas ela quer que você faça um babyliss, ou ela quer que você faça um penteado e tá mais corrido de tempo. Então a gente agita ele bem, porque vocês vão perceber que no fundinho dele fica uma camadinha branca, que é esses probióticos e esse microbioma. Então a gente chacoalha ele bem, borrifa no cabelo todo, principalmente no couro cabeludo, e ele vai dar essa sensação de enrijecimento, né? Que é essa sensação de limpeza, como se a gente tivesse acabado de lavar o cabelo. A gente seca de novo e faz a nossa finalização. Eu fiz esses testes com cabelos oleosos, eu fiz esse teste com cabelo que tinha acabado de ser lavado, tipo, no mesmo dia, e eu senti que realmente ele faz a função dele, que é de enrijecer,
dar corpo, volume e ter esses benefícios. Então, é muito visual. Além dele ter um aroma, desse aroma mais frutado de violeta, a gente tem todos esses benefícios. Então, por exemplo, você vai fazer uma modelo de penteado, a gente usa ele, é muito bom. E é um lançamento, né? Agora temos o polêmico. Para quem gostava do Straight Cream, esse produto ele é ideal para a gente. Só que ele veio muito melhorado. É um produto novo, foi criado agora, né? Que é o Tame Game. Então, além de ser um creme extremamente luxuoso, que ele tem uma textura muito gostosa, a maioria dos nossos produtos novos de prep não tem uma textura em gel quase. Ele tem mais uma textura em creme para ficar mais fácil a aplicação nossa do dia a dia. Então, ele vai suavizar, hidratar e domar esse cabelo com proteção térmica, que é praticamente o nosso antigo Straight Cream, só que numa versão premium, que a gente tem 2 usos dele. Eu já usei ele para finalizar cabelo cacheado, fitar cabelo cacheado, e funciona muito bem, porque ele nutre esse cabelo, então ele cimenta esse cabelo, deixando muito mais disciplinado, com menos frizz, e a definição fica muito maior. E eu usei ele para escovar cabelo extremamente poroso. O que que eu sinto? Eu tenho uma cliente minha que tem 100% de brancos, um fio muito grosso e muito poroso naturalmente, e ela faz coloração e mecha. O straight cream ficava bom no cabelo dela, ficava excelente. Quando a gente usou o Tame Gaming, ela mesma falou para mim, ela falou, não quero outro produto. O meu cabelo ficou simplesmente impecável durante 5 dias. Que ela foi viajar e ela não lavou. Então ela ficou 5 dias com o cabelo sem lavar, no caso, usando só o shampoo a seco, e foi usado o Tame Game. Então ele ficou, não teve frizz, ficou um cabelo muito mais nutrido, menos poroso, então, os benefícios dele são esses. Então, ele tem pantenol e vitamina E na sua composição, que vão ajudar a fazer essa nutrição, controlar esse frizz. Então, o que, que eu senti no dia a dia de uso dele? Aquelas clientes que têm um cabelo muito poroso e fino, que geralmente sai na rua, o cabelo já tem aquele frizinho. A gente eliminou praticamente 90% dos nossos problemas que tinham disso, só com o TM Game. Então, para a gente, dia a dia, isso é excelente porque otimiza o nosso tempo, né? Então a gente vai ter 3 benefícios, que é nutrição, controle de frizz e suavidade no mesmo produto e proteção térmica. São 4, errei. Mas para a gente vai ser muito importante e quem já usou tá apaixonado. Então não fiquem tristes que o Straight Grain saiu, porque veio uma fórmula muito melhor. Agora a gente vai entrar rapidinho em shape e texture, para a gente parar para mim tomar mais. Então a gente tem aqui a nossa Spray Wax. Não mudou praticamente nada para quem já conhecia. Então ela tem essa fórmula leve, não oleosa, cria uma textura e uma definição, adicionando um brilho natural. Eu fui para São Paulo tem uns 20 dias fazer um curso com o Leone de penteado. Eu não fazia penteado. E eu olhava para os penteados dele e eu queria aquilo no meu salão. E eu falava, gente, como que eu vou fazer para ter esse resultado no meu salão? E aí, quando eu fui para São Paulo em outubro, ele se tornou Master Talent, e eu acabei conhecendo ele pessoalmente, e surgiu essa oportunidade de ir lá fazer o curso com ele. O que, que eu sinto dele? Gente, o polimento desse rapaz é impecável, do Leone, para quem viu lá no Instagram. E aí a gente fica se perguntando que produtos ele usa. Ele usa muito o spray wax para preparar o cabelo e fixar já pro penteado. Então, por exemplo, ele vai fazer um rabo de cavalo, ele secou o cabelo do jeito que ele lavaria, secaria normalmente. Antes de qualquer produto, ele passa spray wax, a Air Wax, a nossa nova pomada em aerosol. Para quê? Para conseguir domar todos os fiozinhos e fazer aquele rabo de cavalo impecável que não tem um fio fora do lugar. Então, o penteado se torna muito mais fácil, muito mais rápido, né? Porque você diminui o tempo de secagem e polimento desse cabelo na escova. Então, a preparação de penteado é ele lava, seca e spray o óculos para começar a fazer o penteado. Aí a gente vem para o Spring Loaded. Que é o Spring Loaded? É nosso antigo Straight Cream, ou nosso antigo Curl Cream, só que numa versão muito melhor.
Então, a gente tem aí cachos definidos, né, com gel de fixação mais alta. Então, o que que eu gosto de falar quando eu vou usar, quando eu vou passar para os clientes usarem ele? É isso. Ele é um gel que vai fixar seu cabelo e vai definir. Então, você vai ter um cabelo no lugar por muito mais dias, por muito mais tempo e muito mais definição. Só que ao mesmo tempo você não tem uma textura ao toque macia, você vai ter uma textura ao toque de um gel. Então, para quem usou e olhou para ele meio diferente, pode ter essa sensação de misturar ele com outro produto para dar essa sensação de mais maciez. Só que assim, o que a gente tem nele? A gente tem essa amplificação do formato dos cachos, que é uma definição muito, muito, muito grande. Eu vou mandar um vídeo no grupo e o depoimento da minha cliente. E ele é enriquecido com pantenol e óleo de coco. Então, por mais que ele tenha essa sensação de um cabelo muito mais rígido, muito mais duro, a gente tem uns nutrientes que quando você lavar esse cabelo e retirar esse produto, ele vai estar macio e gostoso como ele deveria ficar, que não acontece nos outros géis. Então a gente aplica ali mecha a mecha, cabelo molhado, né? E finaliza a nossa fitagem como a gente gostaria de fazer. Eu fiz ele numa cliente que tem dois tipos de curvatura, como a maioria das cacheadas, no mesmo cabelo. Então, essa parte da frente, das têmporas aqui, da franja, é uma curvatura muito mais crespa, muito mais fina, que fica muito mais frisada. E quando eu usei nela a primeira vez, ela não gostou muito. Porém, por causa do que ele fica um pouco menos volumoso, né? Fica muito mais definido, então ele tem menos volume. E ficou meio duro ao toque. Então, quando ela colocava a mão, ela falava, ah, eu tô sentindo meu cabelo um pouquinho duro. A gente quebrou com o óleo, o gel, né? Essa questão dessa gelatina que ele forma. Só que o cabelo dela ficou definido por 5 dias. Então, ela lavava o cabelo, não porque ele estava sujo, ela lavava o cabelo porque ela queria lavar para ter definição novamente. Então, mesmo ela sendo uma professora que ela prende o cabelo todos os dias para dar aula muitas vezes, porque ela é uma educadora física. Ela soltava, o cabelo dela estava do mesmo jeito. Principalmente esses fiozinhos que não tem uma definição tão agradável que é na frente, que geralmente a gente faz um dedo liso. Eu não faço, eu faço uma fitagem mais simples e mesmo assim ela teve esse resultado. Eu vou mandar lá no grupo o vídeo, né, e dela falando e vocês vão ver depois de 5 dias como ficou a finalização do cabelo dela só com o Spring Loaded. Então, é uma dica que eu dou para vocês usou ele, usa bastante olhinho depois, para aquelas clientes que gostam de ter esse toque mais macio, ou um Shine Therapy mesmo, ou Smooth Operator, qualquer um dos dois ali vai fazer essa função de dar essa textura mais macia para esse cabelo. A gente tem a nossa Power Paste, que não mudou, mas o cheiro dela, gente, e a forma como eu uso ela mudou completamente desde que eu fui lá com o seu Leone. Então ela tem uma fixação aí super forte, de até 48 horas. A gente tem esse acabamento fosco, que ficou muito mais confortável na mão, e ela é resistente à água. Então, o que que eu gosto de fazer com ela? Que ele ensinou lá pra gente, direcionar e pontuar para fazer uma limpeza de penteado, por exemplo. E muita gente usa fixador para fazer essa limpeza, ou a Aeromox em si. Então, ela se torna um pouco mais fácil, muito mais rentável, e ela tem uma fixação de 48 horas. Então, por exemplo, eu vou até mandar um videozinho lá no grupo dele, fazendo esse acabamentozinho das têmporas para aqueles cabelinhos novos que geralmente tem, ele aplica direto a Power Paste aqui e faz o polimento com o pente e com o cabo do pente para tirar o excesso do produto. Gente, esse cabelo não sai do lugar. Ele fica por ali por 48 horas. Se deixar sem lavar, ele vai ficar no lugar. Então, eu gostei muito dessa formulação do cheiro, né, que veio muito mais agradável para mim, que sou obcecado por aromas. E não mudou nada na questão nutrientes dela ou fórmula, porque ela é uma fórmula já muito boa. Só que o uso dela para mim mudou, porque eu olhava para ela mais como uma pomada mais para cabelo masculino. Só que ela também serve muito para fazer penteado. Então você que aí que faz penteado, essa é uma opção incrível. Aí a gente entra na nossa pomadinha, nas nossas ceras, que é a Top Form, né? Então a gente você consegue obter um penteado de alto nível. E ela é o quê? Ela é uma cera remodelável, né? Ela tem uma fixação flexível, textura e brilho natural.
Então, por exemplo, como a gente tem uma fixação e uma textura flexível, esse toque macio, a gente usa ela, a gente consegue depois, durante o dia, remodelar ela no cabelo. Então você consegue, você fica com o cabelo mais natural para você conseguir mexer nele. Então ela é ideal para quê? Cabelos mais curtos, para dar só um acabamentozinho naqueles frizz, para muitas vezes você faz um penteado e tem aquele cabelo mais frisado, você pode usar ela para fazer esse acabamento. E ela é enriquecida com pantenol e glicerina. Então, a glicerina em si, ela vai fazer o quê? Ela vai, né, dar essa emoliência e esse nutriente para esse cabelo e esse brilho muito, que fica um brilho extremamente aveludado. Então, você consegue ver que está brilhoso, mas sem aquele aspecto pesado de oleosidade, né? Ela veio com uma fragrância nova, que é a Cardamom Spell, que é uma fragrância bem leve, bem sutil, mas bem marcante ao mesmo tempo. A gente tem o nosso Headlock, que é o nosso antigo gel. E o que ele oferece? Estrutura, brilho, fixação. Só que ele tem proteção térmica de até 230 graus. Então a gente tem fixação média, brilho intenso, porque ele deixa o cabelo extremamente brilhoso. Então ela acaba se tornando muito versátil para a gente usar no dia a dia. Então a gente pode usar no cabelo úmido, no cabelo seco. Então, para ter uma aparência natural, o ideal é a gente secar com um secador, mas para quem quer aquela textura, aquele cabelo bem estruturado, com muito brilho e uma fixação média para alta, ideal esse gel. Eu uso ele no meu cabelo, eu usava a antiga dele, e eu estou usando ele a nova. Então ele deixa meu cabelo, eu não uso muito, então ele deixa meu cabelo maleável ao mesmo tempo, mas fixo no lugar, porque eu tenho um pouquinho de curvatura aqui nessa região frontal, e na minha franja, e eu não gosto que ele fica muito fixo no mesmo lugar, porque eu fico passando a mão o dia inteiro. Então, eu uso muito para isso. Aí veio a minha queridinha Restyler, que é uma pomada nova. Tinha a antiga Restyle Cream, que eu adorava, porque só que o que eu não gostava, que ela era muito mole. E aí, quando veio essa nova, essa associação ali mais ou menos, ela proporciona muito brilho, fixação firme, ela tem enriquecida com pantenol. Então, além de ter uma fixação muito firme, ela é flexível, ela tem um brilho natural e ainda nutre o seu cabelo com esse pantenol. O que eu senti? Essa semana mesmo, algumas das meninas estavam com um rabo de cavalo e tinha muito frizz. Eu passo uma pomada. Não, não gosto porque vai deixar oleoso. Falei, gente, testa essa aqui, vocês vão gostar. Elas passaram, eu juro, não tem frizz. O cabelo ficou extremamente polido e sem ficar oleoso. Então, não pesa. O depósito dela ficou muito melhor por causa dessa nova forma. Então, quando você esfrega na mão, não fica nada esbranquiçado. Ela some praticamente 100%, mas o efeito dela, quando você aplica no cabelo, continua. Então, o que eu gostei? A gente consegue fazer uma limpeza de um penteado muito menos sujo, a gente consegue ter bastante fixação, né? A gente consegue ter essa flexibilidade para quem gosta de mexer no cabelo depois. Então, por exemplo, eu, Rafael, uso muito para fazer babyliss. Então, eu faço uma babyliss do jeito que eu gosto de fazer, porque eu gosto de dar bastante volume, automaticamente a gente dá mais frizz quando a gente tem volume. E eu uso ela para fazer esse polimento final com as mãos e soltar o cacho. Então eu passo ela em toda a minha mão, até muitas vezes entre os dedos, assim, que a gente fica até olhando uma cara meio estranha, e eu uso ela para fazer esse polimento. Então o cabelo fica extremamente polido, firme no lugar, né? Mas fica com essa fixação flexível, que ela vai mexer depois e vai ficar o toque muito gostoso e aveludado. Agora a gente vai entrar nos três produtos favoritos, nos meus três favoritos que eu tô apaixonado, que é na linha Smooth e Shine. Essa linha, o que eu gostei? Que a gente tem o nosso Brilliant Gloss, que virou Shine Therapy. E por que a gente chama ele? Por que o nome dele virou Shine Therapy? Porque ele é realmente brilho terapêutico. Então ele tem um cheiro que lembra muito o cheiro da So Pure, né? Que lembra esse cheiro de limpeza, esse aroma que acalma a gente. E além de tudo, deixa um brilho extremo. Então vamos começar pela pomada, que é a nossa Gloss Guard. Nossa, gente, hoje a minha dicção tá boa.
Então, ela é uma pomada em gloss, em creme, né? Que tem essa multitarefa de adicionar brilho, suavizar frizz e uma fixação flexível. Então, para aqueles cabelos que a gente quer bastante brilho e muito menos frizz e ter flexibilidade, a gente usa ela. Ela é muito parecida com a Aero Styler, só que a diferença dela é o cheiro, obviamente, e as tarefas que a gente pode usar ela. Então, a gente pode usar ela para dar muito polimento no penteado, a gente pode usar ela para finalizar o babyliss, a gente pode usar ela junto quando a gente vai fixar o penteado, que, por exemplo, a Power Paste, ela tem um efeito mais fosco. Então, eu gosto de adicionar ela e passar a Gloss Guard por cima para fazer esse polimento que o Leone ensinou a gente a fazer lá, para ter um cabelo bem brilhoso ao mesmo tempo, já na construção do meu penteado. Então, ela tem um uso aí muito versátil. Aí vem nosso Shine Therapy, que aumenta em até 80% o brilho do cabelo. Gente, juro, façam o teste. Eu fiz o teste no salão e realmente o brilho é absurdo. Ele tem uma fórmula muito mais leve, não gordurosa. Então, o que que a gente... Ele tem esse cheiro de rhubarb blossom, que lembra muito o cheiro da Sofir. Então, quando a gente passa ele no cabelo, que a gente geralmente passa um spray de brilho, ele tende a deixar um pouquinho mais pesado, é natural, porque a gente depositou um produto ali. Mas com essa nova reformulação que ele passou, ficou muito mais leve. O cheiro, a textura no cabelo, o brilho mais intenso. Essa questão de não deixar gorduroso, ele só realmente deixa só brilho. Então, muito brilho, muito cheiro, uma fórmula muito mais leve, que não é gordurosa. Aí vem no meu querido. Gente, eu vou ser sincero com vocês. Eu tinha um quê com o antigo Smooth que a gente tinha da Style. Por quê? Porque ele tinha uma fórmula gelatinosa e que ficava muito na mão e eu não gostava de aplicar ela no cabelo, eu não me sentia confortável, acabava pesando dependendo como você aplicava. E aí vem o Smooth Operator. Então ele é um sérum que combate o frizz e aumenta em até 89% do brilho. Então a gente consegue aí cento e tantos por cento aumentando o brilho se a gente usar dois produtos. Ter um brilho intenso, então menos frizz, muito brilho, e um cheiro impecável. O que mudou nele completamente foi a fórmula de aplicação. Ele tem um pump que a gente consegue apertar com o dedo, né? E ele fica uma aguinha na mão. Então é muito mais fácil da gente limpar. Não corre risco de pesar o cabelo da cliente. Então ele tem, além dele ter todas essas esses benefícios de vitamina E e as proteínas vegetais para fazer uma cimentação no cabelo, suavizar o frizz e dar muito brilho, ele tem uma aplicação muito mais fácil para a gente, né? Então, pro dia a dia é excelente, porque não fica a mão pesada, você pode pegar o secador depois e usar, não vai ficar escorregadio, ele realmente vai deixar só o cabelo com a textura que tem para deixar e a mão não tanto que nem o antigo sérum que a gente tinha. A fragrância dele, essa Rhubarb Blossom, que é uma fragrância que nem eu falei antes, que lembra muito a Soprano. Então, ele é um cheiro muito verde, é um cheiro muito leve, é um cheiro que realmente fixa no cabelo por ele ser mais líquido, né? Então, eu uso ele no cabelo seco, eu já usei ele no cabelo antes de fazer babyliss e depois. É surreal o que ele tem de brilho. Agora a gente vai entrar em volume e grip. Depois a gente fica um tempinho para conversar e tirar todas as dúvidas de vocês dos produtos. Volume grip é realmente isso de volume e corpo. Então, a gente tem um Tick Trick. E o que é esse Tick Trick? Que é um novo produto também. Então, ele vai dar muito volume e espessura para o cabelo e, ao mesmo tempo, oferecer uma proteção térmica de até 230 graus. Então, quando eu tenho aquela cliente com uma densidade de cabelo mais leve, mais fina, e eu quero fazer um penteado, ou uma finalização, ou uma escova mesmo que seja, eu quero um cabelo mais cheio, mais grosso, mais volumoso, eu uso esse produto. Por que eu falo dele? Ele lembra um pouco o nosso antigo Thickening Cream,
só que numa forma de aerosol, numa forma de spray, o que torna para a gente uma aplicação muito mais fácil. Então, ele tem a proteína vegetal também, tem pantenol de proteção, tem a proteção térmica de até 230 graus, então aí a gente tem um produto que tem 3 funções, então a gente consegue um cabelo mais cheio, mais grosso, um tratamento com as proteínas e uma proteção térmica. Então a gente consegue dar corpo, volume, proteção e cimentação, muitas vezes, para esse cabelo. Então a gente sente um cabelo muito mais encorpado. O que eu senti de diferente nesse produto? Que ele não deixa resíduo na escova, na mão e no cabelo. Então você passa ele, depois que você escovou e deu volume, ele fica. Então é maravilhoso. E uma dica que eu vou dar para vocês de todos os produtos da nova linha, principalmente esses que têm a embalagenzinha fosca, tem que agitar muito antes de usar. Você tem que dar uma bela de uma chacoalhada, porque todos eles têm resíduos de produtos que vão ficar no fundo, que é para fazer essas proteções, né? Então ele veio com mais proteção e automaticamente a gente tem que emulsificar, né? Chacoalhar para que ele se homogeneize dentro e faça a sua verdadeira função. Então, o Tick Trick veio para isso, né? Ele substituindo aí o nosso Chicken Cream e dando muito corpo e volume. Então, aqui tem até uma dicasinha, ó. Concentre-se nas raízes para obter volumes, o volume desejado. Dá para construir camada com esses produtos. Muito bacana essa questão, que às vezes você passou, você quer passar um pouquinho mais, dá para fazer, desde que não pese a mão. A gente tem um volume muito mais encorpado mesmo, você sente que o cabelo realmente encorpou e dobrou de volume. Então, você tem um cabelo muito mais volumoso, de forma muito natural, e que visualmente não dá para perceber que tem produto ali. Rafael, uma pergunta. Pode falar. Você tá falando e eu não tinha me atentado sobre esse detalhe. Concentre-se nas raízes para obter o volume desejado. Eu jamais imaginei que esse produto seria usado na raiz do cabelo e sim mais para o meio, para a ponta. Era uma ideia que eu tinha. Quando eu recebo essa informação, eu tenho a fazer uma assimilação com o Root Volumizer, né? Que agora mudou Uhum. o nome. Mudou o nome, o Rye Rice. Isso, Rise. Então, assim, em questão dos dois, com essa finalidade de raiz, o que diferencia um outro? Ó, o que diferencia um outro é a questão do peso que ele vai dar no cabelo. Então, assim, se eu quero muito, muito, muito volume e que ele fique fixo no lugar, eu vou no Rye Rise. Agora, se eu quero um volume mais natural, mas que tenha um corpo, porque como que eu vou diferenciar os dois? O Root Volumizer, quando a gente aplica na raiz do cabelo, ele dá volume na raiz, mas ele não muda a densidade desse cabelo, certo? Como o antigo Root Volumizer tinha. Ele não dá densidade, ele dá textura. Ele, tipo, enrijece o fio, dando esse corpo, mas ele dá mais textura. Ele dá mais volume do que textura. Quando a gente usa o Tick Trick no lugar, a gente encorpa o cabelo. Então, por isso que fala ali para concentrar muitas vezes na raiz, quando eu quero dar corpo para esse cabelo. Quando eu quero que ele fique estruturado, mas natural. Então, assim, ele vai ficar um fio mais grosso, tecnicamente, né? E volumoso ao mesmo tempo. Então, a diferença dos dois é mais essa. É mais uma questão de percepção e de uso mesmo, do que uma função propriamente dita. Então, é mais ligado à densidade do cabelo, né? Densidade, isso mesmo, mais a densidade. Então, quando eu quero uma densidade mais alta, eu vou no Tick Trick. E quando eu quero um volume mais encorpado, né? Tipo, né, mais superficial, eu vou no Root Volumizer. Eu fiz o teste aqui para ver a diferença entre os dois. E eu falo que a diferença é perceptível na hora de escovar, principalmente. Porque o Root Volumizer, você secou e direcionou, ele fica. O Tick Trick, você secou, o cabelo continua com esse caimento natural. Ele só tem essa sensação de uma densidade, de um cabelo um pouco mais grosso, mais natural, que você consegue mexer ele, né? Já o Roots Volumizer, você fica um pouco mais limitado, porque, tipo, como você escova, por mais que você quebre o gel dele, você escova, ele já volta para o lugar.
porque ele tem essa fixação, esse direcionamento muito mais denso em forma de mousse, né, quase, né, que é aquela Rafa, espuminha que ele cria. oi, Perfeito. Rafa. Oi, Oi, pode falar. É que eu não tô Paulo. conseguindo ver vocês, gente. Sou eu, tio Charles. Deixa eu ajudar vocês em cima da pergunta. Foi o Binho que perguntou? Sim, foi eu, isso. Binho, assim, ó, quero ajudar você e o Rafa. Quando a gente fala da questão de volume, a gente tem que pensar como designer também, tá? Como profissional penteadista ou profissional cabeleireiro. Quais são os três fatores que dão volume ao cabelo? Densidade, espessura e ondulação. Não tem como aumentar a densidade do cabelo. Você tem como aumentar a espessura do cabelo e isso dá a sensação que você tem mais cabelo. Cabelo mais grosso, cabelo fica mais encorpado, dá a sensação de mais volume. A ondulação você vai fazer com a modelagem, com a ferramenta que você utilizar, escova, babyliss. Agora, esses dois produtos, né, o Tip Free, Tip Trick e o Root Volumizer, eles aplicados na raiz, a gente tem que entender que o volume na raiz é isso aqui, ó, é a altura de cabelo. O que é um cabelo volumoso? É um cabelo alto. Um cabelo que tem a raiz deitada, por mais que a pessoa tenha bastante cabelo, não é um cabelo volumoso. Então, quando você lê a sugestão ali, borrifar na raiz para conseguir o volume desejado, é para você pensar no volume de altura que você quer da raiz, né? Se você quer mais altura de raiz, você está fazendo um penteado, você quer uma franja alta, quer fazer um moicano, você tem que borrifar na raiz para você ter sustentação, altura, para o cabelo te obedecer, ficando um pouco mais alto da raiz. Se você não fizer isso, mesmo que você tenha mais espessura no comprimento e pontos, o cabelo pode deitar, pode pesar conforme a densidade da pessoa. Então, por isso, essa sugestão ali, borrifar na raiz para você conquistar o volume desejado, conforme você modelar, para o cabelo te obedecer melhor, te dando volume de raiz. Beleza? Deu para entender? Perfeito, Charles. Obrigado, Charles, obrigado. Olha. Aí a gente tem nessa linha também a Good Fibers. A associação do nome a gente sempre vai fazer, mas é totalmente diferente. Então, ela é uma pasta, né, de uma fibra mais flexível, que ela foi projetada ali para esculpir e modelar o cabelo com muito mais facilidade. Então, além dela ter uma fixação natural, para você ter mais mobilidade, né, também contém pantenol e essas fibras que fazem essa fixação flexível. Por que que eu pontuo isso de esculpir e modelar? Porque a gente consegue fazer um polimento no cabelo e ao mesmo tempo sem pesar, né? A gente tem esse polimento, essa estrutura para a gente conseguir esculpir, por exemplo, um penteado, né? Ou um rabo de cavalo, muitas vezes que a gente quer alinhar muito uma parte e sem ao mesmo tempo ficar aquele cabelo mais enrijecido, aquele cabelo mais fixo no lugar. Então, ao mesmo tempo que você fez todo esse polimento, fez toda essa modelagem com ele, colocou ele no lugar, ele fica modelável até para você continuar penteando ou continuar finalizando o penteado da forma como você quer. Eu usei ela para fazer, eu uso ela muito para fazer coques. Então a gente vem fazendo o polimento do cabelo. Quando a gente vai torcer, se a gente usa uma pomada que enrijece esse fio e que tem esse toque de fixação muito alta, a gente não consegue ter tanta mobilidade para o cabelo para depois vir fazendo a limpeza. Então ela serve para aí fazer essa estrutura, esculpir e modelar enquanto vai fixando. A fragrância dela é a Citrus Meadow. Então, a textura dela, vocês vão até sentir um pouquinho de diferença no sentido quando você olha, ela é uma aguinha. Ela se espalha muito bem, a espalhabilidade dela é muito boa, para realmente quando você tocar no cabelo, você não depositar uma quantidade de produto grande aonde você não quer. Aí temos o Rise, que é nosso antigo Root Volumizer, né, que é essa solução aí para dar volume altíssimo e levantar desde a raiz, né? Proporcionando essa aparência volumosa e saltitante, como o Charles falou ali. Então, além dela aumentar o volume nas raízes de forma muito alta, como você pode construir também, ela também tem pantenol, proteína vegetal e vitamina E. Então, a gente tem muitos benefícios, né, que o Charles já falou ali. As únicas diferenças que eu acrescentei é que ela tem pantenol, proteína vegetal e vitamina E, que é para ajudar a proteger esse cabelo enquanto a gente faz essa finalização.
O Stardust, que é nosso antigo Precision Powder, mesma coisa, não tem fragrância, cria volume, tem um acabamento fosco, uma aplicação muito mais precisa. Eu senti falta daquele saleirinho que tinha antigamente, porque eu gostava, só que o uso que eu tive dia a dia de usar o Precision Powder, que é o Stardust, foi que ficou muito mais organizado e muito mais limpo, né? Tudo muito mais tranquilo. Porque a gente, além dele ter esse acabamento fosco, quando a gente usava ele de forma de saleirinho, quando ele caía em algum lugar que não era para cair, a gente tinha que depois vir tentando limpar e aplicar produto para dar esse brilho de volta para essa parte do cabelo. Então ele ficou muito mais preciso, né? Como tinha antigo Precision Powder, e as funções são as mesmas. Então, para dar estrutura, cria volume, então você fez aquele desfiado, você não quer que saia do lugar, você aplica ele e desfia junto, ele já ajuda a fixar ali esse volume no lugar. Ô, Rafael, tem outra pergunta. Pode fazer. Esse Stardust aí, eu como representante, quando eu vou conversar com o cliente, oferecer ou alguém vai me perguntar, tem muita pergunta sobre a questão do preço dele, questão de toda a linha de finalização, ele custa 30% mais maior, um valor maior do que os outros itens. Qual seria a argumentação? Tem alguma informação sobre isso? A dificuldade da fabricação, até mesmo que poucas marcas que têm, e esse custo mais elevado fora da média dos outros finalizadores? Olha, essa informação eu não vou conseguir te dar com tanta precisão, mas eu vou aliar ele a realmente essa questão da precisão. Ele é um produto pequeno, né? A gente tem aí 8 gramas, 9 gramas de produto. E a aplicação dele, por ser em pó e ter essa precisão, a gente tem um gasto muito menor. Então, por exemplo, um vidro desse dura muito tempo. Por mais que você use bastante, porque como ele tem essa aplicação precisa, uma aplicação fina, minuciosa, por mais que ele tenha um preço mais elevado, o seu desperdício é muito menor. Então, ele é para ser usado realmente para precisão, para fazer aquele acabamento e aquele volume que você quer naquele ponto. Então, antigamente ele tinha um saleirinho por isso, né, para você dar volume num todo, e esse ele é para precisão. Então, o nome mesmo já diz, é tipo o Stardust. Então, além dele dar esse volume leve, ele dá essa precisão para aquele ponto. Então, o Leone, por exemplo, lá em São Paulo, ele faz ele não usa durante o desfiado, ele usa depois para só estruturar ele no lugar. Então, o uso dele é muito pouco, a rentabilidade dele é muito alta pelas funções que ele tem. Então, essa questão do preço é pelo custo mesmo, pela tecnologia que tem nele. Ok, obrigado. Aí a gente tem o nosso Cashmere Cloud, que é o nosso mousse, que eu amo, maravilhoso. Ele tem proteção térmica, deixa o cabelo macio e condicionado, não deixa enrijecido, tem uma fixação média, né? Adiciona um volume e um toque mais suave, tem as proteínas vegetais, vitamina E, tem proteção térmica de até 230 graus. Então, para que eu gosto de usar ele? Às vezes tem aquele cabelo muito fininho que a gente quer dar um corpo para ele depois que está seco. Eu gosto de passar o mousse, pentear o cabelo e fazer meu babyliss de forma normal, perdão. Por quê? Para ter uma fixação ao mesmo tempo encorpada, um volume no cabelo e um toque suave. Então, ele vai me ajudar a dar esse corpo para esse cabelo. Temos o Velvet Cloud, que daí ele já adiciona um volume muito mais dramático, né? Como ele mesmo diz. Então, ele nutre protegendo a mesma coisa com o outro, só que ele dá um volume muito maior e ele tem uma aplicação muito mais fácil também. A espuma dele, eu senti que ela tem uma espalhabilidade muito melhor dos dois mousses para o cabelo. Então, a diferença deles é essa. Que um tem um volume mais leve e o outro tem um volume mais intenso e muito mais dramático para fazer essa construção dos penteados. Para quem gosta de mousse ou para quem gosta de um cabelo bem estruturado, é ideal. O Get a Grip, né?
que é um spray que ele adiciona volume e textura, né, que é o nosso antigo Root Volumizer. Tem uma fixação média, né, acrescenta-se aí o nosso complexo de limpeza seco para absorver a oleosidade. Adiciona volume e textura, tem uma fixação flexível, sem névoa branca, perfeito para cabelos mais escuros. Então, ele é mais para quê? Cabelos mais escuros, que a gente não quer deixar com aquele efeito esbranquiçado, dá um volume, uma textura mais despojada, tem uma fixação média, para dar um volume e, ao mesmo tempo, não deixar tão fixo no lugar, para quem gosta de um volume mais controlado, digamos assim. E esse complexo de limpeza seco que tem, ele absorve toda a oleosidade do cabelo. Eu errei, gente, perdão. Ele não é o outro Volumizer, eu confundi o nome. Ele seria o nosso antigo Dry Texture que a gente tinha. Ele é para dar essa textura. Então, por exemplo, você tem um cabelo que você já finalizou e tudo mais, e ficou aquela questão de uma raiz mais pesadinha, um cabelo mais fino, talvez você pesou ali na escolha dos finalizadores ou do tratamento, e você quer escovar e dar essa textura para esse cabelo. Ideal. Ele adiciona esse volume, essa textura e tem essa fixação flexível para você não sentir o toque no dia a dia. O Ocean Waves, que é nosso antigo Salt Mist. Por que mudou o nome, né? Para associar essas beach waves que a galera tá fazendo agora, o nome Ocean para associar ao sal marinho que tem na sua composição. Então, ele dá uma aderência e uma textura com o sal marinho, cria um volume meio praiano, um acabamento mais fosco, tem proteção térmica de até 230 graus, né? Então, ele, além de dar essa textura, esse acabamento fosco, para a gente ter uma maior fixação, a gente tem proteção térmica. O que eu gosto muito de usar ele? Para fazer essas beach waves mais soltas e que depois a cliente vai continuar usando o cabelo, porque ele fixa, né? Adiciona essa aderência e essa textura, mas ao mesmo tempo, quando ele vai saindo, o cabelo vai ficando liso. Então, aquelas clientes que gostam de usar a escova aí por mais de um dia, que a gente tem, mas que a gente quer finalizar e não quer deixar esse cabelo muito enrijecido, muito fixo no lugar para ela poder usar ele por mais momentos, ele é ideal. Além dele ter um cheiro muito gostoso, ele veio com uma fixação mais leve e um spray melhor. O antigo Salt Mist, ele criava uma texturinha na ponta. Esse já nem tanto, já não cria essa textura. Tem uma aplicação muito melhor. E eu senti que ele desliza muito mais do Babyliss. Eu não tenho Babyliss tão novo, e mesmo assim eu consigo fazer essas beach waves de forma muito mais leve e muito menos... dando muito menos atrito no cabelo. Então, por mais que ele tenha todas essas funções de dar esse volume, esse acabamento fosco, ele desliza muito bem e a espalhabilidade dele também é muito boa. Agora a gente entra já no Fix e Finish. E o nosso primeiro e mais queridinho é o nosso Freestyler. Gente, o Freestyler, ele oferece essa fixação média, né, que dura aí até 24 horas, que pode ser construída, então a gente consegue construir camadas em cima dele. Tem essa função de spray 360, que a gente consegue aplicar ele de todos os ângulos e jeitos possíveis, que ele vai sair o spray. Tem essa retenção duradoura aí de 24 horas, essa proteção contra umidade também de 24 horas. Então, para você que quer aquele cabelo que tem uma fixação, que tem uma maleabilidade melhor, o Freestyler ele é ideal para isso, para sua construção. Por exemplo, eu gosto de construir penteados e usar ele primeiro. Então, tipo, eu fiz meu acabamento, eu vou fixando aos poucos, construindo camada. Depois que está naquilo que eu realmente quero, eu venho com o nosso fixer, que é o nosso spray de fixação extremamente forte, duradoura, que dura até 48 horas, e fixo ele no lugar. Então, por exemplo, eu estruturei todo o meu penteado, eu vou usando ali, né, o Freestyler para criar e construir ele, e depois eu venho e fixo no lugar. Depois que eu usei o fixer, esse cabelo ele não se movimenta mais. É maravilhoso, ele fica no lugar
E ele tem esse brilho natural e também tem essa mesma proteção de umidade. Então, dá para construir camada também, para você personalizar a força e fixar. No sábado eu fiz um penteado numa moça e ela queria essas laterais bem abertas e bem volumosas. Então eu fui construir todo ele, soltei com freestyler, depois eu vim erguendo com os dedos e fixei com o fixer. A hora que eu soltei, o cabelo ficou no lugar. Então, e durou, porque ela me mandou mensagem falando que durou até o final da festa, ela estava plena, com o mesmo volume que ela saiu do salão. Então, o ideal de você saber todas as ferramentas que você tem ali na sua mão é para realmente cada uma tem uma função e cada uma tem um uso. Então, o freestyler, para quando a gente quer aquele fix mais natural, que a gente tem uma maleabilidade nele ainda, mas tem uma fixação. E o fixer é para ser extremamente forte e duradouro, quando você quer que um penteado dure e que exija essa fixação no lugar, que não tem essa movimentação. A gente vem agora com o Liquid Lock, que é o nosso antigo Liquid Hairspray. O que que ele é? O que que eu gosto dele? Além dele ter essa fixação extremamente forte, esse brilho intenso, veio enriquecido com pantenol e vitamina E, ele veio com uma novidade que o nosso antigo Liquid não tinha, né? Não tá aqui no slide, foi uma informação recente que a gente recebeu. Ele tem proteção térmica também. Então, por exemplo, quando a gente usava o Liquid Hairspray, sempre tinha que a gente passar um protetor térmico antes. Com o Liquid Lock, não. O que eu senti nele também, a principal diferença dele, além dele ter essa fixação intensa, adicionar esse brilho de aparência mais molhada, ele não enrijece tanto o cabelo como o antigo. Então, todos esses produtos da linha nova, por mais que eles são de fixação e volume, eles não deixam o cabelo com esse aspecto de que tem um produto depositado ali de uma forma muito forte, né? Então, veio com todos esses benefícios e que eu tenho usado bastante também para fazer estruturação de penteado, para fazer fixação de cacho, quando eu quero que o cacho fique no lugar por muito, muito, muito tempo, ou que eu vá movimentar ele, eu uso o Liquid Lock. Climate Control, né? Como eu disse antes, ele é um spray que controla a umidade do cabelo e mantém ele sem frizz. E tem aí 90% de proteção de umidade. E ainda oferece uma proteção de calor de até 230 graus. Então, ele tem aí um acabamento leve, uma proteção de umidade de 24 horas em até 90%. Tem uma proteção térmica de 230 graus. Então, finalizei o cabelo, tá? Aquele dia mais úmido, aquele dia levemente chuvoso, e eu quero que esse cabelo se proteja dessa umidade, né? Proteger ele desses frizz e que ele fique muito mais controlado. Eu uso o Climate Control na hora que eu acabei todo o meu processo. Então, ali após modelar, você borrifa no cabelo, né? Uma distância mínima ali de 30 centímetros, para não depositar muito produto numa parte só, e ele vai fazer toda essa proteção, que é muito, muito, muito bacana. O Clean Slate, que voltou, que é o nosso antigo Dry Shampoo, que veio renovado aí. Então, ele é um shampoo a seco, que absorve os óleos e as impurezas do cabelo, deixando o cabelo muito mais limpo e cheio. Para quem gostava do nosso Dry Shampoo, por ele não ser pesado, por ele não deixar aquela questão esbranquiçada, ele veio com esse complexo de limpeza, tem esse cabelo instantâneo, essa sensação instantânea de frescor, né? E adiciona essa plenitude que a gente fala, é que a gente consegue deixar o cabelo muito mais natural e sem aqueles aspectos esbranquiçados. Ele tem um jato bem aberto, que pega uma lateral praticamente inteira do cabelo, de uma vez só, deixando aí com esse aspecto natural. Então a gente passa ele, dá uma esfregada no cabelo, que é uma coisa que eu falo muito para os clientes, que a ilusão que elas têm é que elas vão passar o shampoo a seco e vai estar pronto. Não, você passa ele no cabelo, dá uma leve esfregada para soltar essa raiz e esse produto ele se espalhar de uma forma melhor, e depois você finaliza normal, você passa a mão, passa uma escova. A minha sócia aqui no salão, ela usava muito Dry Shampoo, aí quando saiu de linha, ela comprou de uma outra marca, só que o cabelo dela sempre fica oleoso e pesado. Ela nunca consegue ficar com a escova mais que um dia e meio no máximo, sem parecer que o cabelo tá pingando óleo. Quando veio, eu já dei para ela e falei assim, vamos testar no seu cabelo, vamos ver se realmente tá muito parecida a fórmula ou melhorada.
e ela tá simplesmente encantada. Ela escovava 3 vezes por semana, agora ela tá escovando 1, 2 no máximo, porque ela consegue com ele ter muito mais dias e usar o cabelo muito mais vezes, sem ter essa sensação de cabelo oleoso que os outros shampoos a secos geralmente deixam. Então, ficou muito bacana essa fórmula. Ajuda a gente também. Quando chega cliente aqui que quer fazer penteado, tá atrasadíssima porque veio de fora, alguma coisa assim, e a gente quer só fazer essa limpeza para fazer essa preparação desse cabelo, a gente usa ele aqui no salão também. Então, é muito bacana, o uso dele é muito versátil. A Stay Put, que é essa pomada moldável, que tem acabamento fosco, aquele acabamento mais argiloso, digamos assim. Ela é enriquecida com manteiga de karité e tem essas opções de estilos mais flexíveis. Então, além dela ter esse acabamento fosco, né, que geralmente o brilho em excesso, principalmente em cabelos curtos, está associado, né, à oleosidade, ela tem esse acabamento fosco e tem uma fixação média, uma sensação de toque muito suave. E enriquecido com manteiga de karité, é a mesma manteiga de karité que temos na nossa máscara Sleek Shine. Então, ela deixa o cabelo com uma textura extremamente tratada e polida, mas ao mesmo tempo com esse brilho fosco, né? Esse acabamento fosco e uma fixação média para baixa para média. A fragrância dela é Soul Pure, então ela tem um cheirinho bem da Soul Pure mesmo, é bem gostosa de usar. Masculinos vai usar bastante essa pomada. Temos a Claytime, que cria essa textura áspera, que lembra um pouquinho a nossa antiga Dry Paste, né? Também com acabamento fosco. E ela tem agora fórmula com um complexo de limpeza seco, né? Que absorve aí o excesso de oleosidade, criando essa textura áspera e divertida que a gente fala. Então, aqueles cabelos que você quer dar aquela esfregadinha para dar aquela textura mais bagunçada, mais organizada ao mesmo tempo, ela é ideal. Então, por ela ter esse complexo de limpeza seco, ela absorve o excesso de oleosidade que naturalmente estiver ali, e tem um acabamento fosco, e você consegue moldar e dar essa textura para o cabelo e ele fica no lugar. The Rock. Gente, esse gel, para mim, eu fiquei completamente apaixonado depois que eu fiz o curso com o Leone, porque eu achei uma função para ele que eu não sabia que tinha, né? Então, além dele oferecer essa fixação definitiva, um brilho, gente, extremamente lustroso. Então, aquele efeito molhado, aquele cabelo mermaid, sereia, aquelas ondas que geralmente você vê em desfiles que ficam aquele efeito molhado, mas elas ficam no lugar, elas são feitas com The Rock. Então, ela tem uma fixação extremamente forte, com um brilho intensíssimo, tem um tempo de secagem muito rápida, dá para usar no cabelo úmido, seco, para um look molhado, aquele feito bem sereia, bem molhado, a gente usa no cabelo úmido. Por que eu falo que eu descobri um novo uso para ele? Quando eu fazia rabo de cavalo, eu tinha muita dificuldade em esconder o elástico do rabo de cavalo. E eu falava, gente, porque eu não sou penteadista, né? Aqui no salão eu faço, mas assim, quando ninguém mais tem, aí precisa atender uma cliente, eu faço penteado. Então eu gosto de saber. E eu falava, gente, como que eu vou esconder isso? Com grampo fica difícil, às vezes você fez um polimento impecável no rabo de cavalo, você ia colocar o grampo, puxava um fio. Nossa, era muito difícil para mim, Rafael, fazer isso. Quando eu fui lá pro Leone, ele me ensinou a colar o cabelo em volta desse rabo de cavalo, desse elástico, fazer esse acabamento, tanto do rabo de cavalo quanto dos coques, com o The Rock. Então, você passa uma pequena quantidade dele a cada pedacinho do cabelo e você vai enrolando em volta do elástico, colando ele com o dedo. Juro, você vai enrolando até acabar a parte do cabelo que você separou, deu o acabamento, ele cola e ele não sai do lugar. Então, você elimina o uso de um grampo de cabelo e você descobre uma função muito legal para ele, né? Que é essa questão de fazer o acabamento daqueles elásticozinhos de uma forma muito bonita e sem grampo. Então, você consegue usar menos grampo, então a cliente fica mais confortável. Você fica muito mais seguro, porque dependendo de como ela se movimenta, o grampo pode soltar. E isso não acontece com o The Rock. Ele fica no lugar e ele fixa. E além dele deixar aquele acabamento bem brilhoso. Parece que você pegou e colocou o cabelo ali e molhou.
tão lindo que fica. Vou mandar também a foto lá no grupo dessa parte do rabo de cavalo e dos vídeos. Aí, né, as inovações que a gente tem, né, vou pontuar mais um pouquinho sobre elas, porque é muito importante a gente focar principalmente nesses produtos novos, porque o antigo a gente já conhecia, e o novo a gente precisa gravar. Então a gente tem o Trick Trick, que ele é o spray para volumizar e engrossar o cabelo. O Resetter, que dá essa redefinição do penteado, que tem esse microbioma para tratar o couro cabeludo. A gente tem o Tame Game, que é esse creme para preparação, definidor que define o cabelo, deixa extremamente nutrido, menos frisado, para ficar muito mais fácil de moldar esse cabelo depois. A gente tem o Spring Loaded, que é esse definidor de cachos extremamente nutritivo. A gente tem a Stay Put, que é uma pomada mate e modelável ao mesmo tempo. A Gloss Guard, que é muito brilho e muito polimento, então ela é uma pomada com brilho extremo. Playtime, que é essa cera de argila remodelável, que ao mesmo tempo que deixa o cabelo com esse brilho fosco, a gente consegue remodelar ela durante o dia, então você consegue jogar ela para os dois lados possíveis. A Top Form, que é esse creme modelador. A Good Fibers, que é a nossa pasta que tem essas fibras flexíveis, que a gente usa para dar polimento, acabamento, estruturar. E a Restyler, que é a nossa pomada de alto brilho e fixação, também para fazer polimento, só que ela tem muito, muito, muito brilho. Então, dependendo para aquilo que você quer, a gente tem aí opções enormes, uma lista imensa, são 30 finalizadores que a gente tem muitas possibilidades de criar, né? A gente fica aí livre para conseguir criar. Então, essa foi a apresentação. Eu tinha separado aqui para o final, mas como a gente já passei por todos eles, quero saber de vocês o que vocês acharam dessa nova linha, o que vocês viram de novidade. Se vocês têm alguma dúvida, para a gente conversar um pouquinho, tem aí 15 minutinhos, para a gente ficar livre para ter essa conversa. Oiê, tô até descabelada aqui. Gente, Amigo, arrasou, hein? obrigado. Muito bom Quando mesmo. esses treinamentos online de coisas novas, a gente fala muito, né? Mas tem que falar, porque a gente tem que passar essa informação. Então, ela chega a ser um pouco maçante muitas vezes, mas eu espero ter sido breve e conseguir pontuar tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim, Bom. muito honrado em estar aqui, né? Principalmente com a presença. A hora que eu vi o tio Charles ali falando, eu cheguei a tremer a hora que eu escutei a voz dele, porque eu não sabia que ele estava aqui. E ele fica ali só de olho. Ele fica ali só de olho nos pupilos dele. Ó, Parabéns, Rafa. Estou em casa hoje, estou na cozinha. Estou cozinhando, escutando você. Meus parabéns. Estou super feliz com a sua apresentação, foi maravilhosa. Já dando feedback aqui na frente de todo mundo. O fato de você dar dicas de como usar o produto, contar da experiência que você teve no curso de penteado que você fez, isso é muito positivo. Lembra sempre de fazer isso. Ensinar como usar, dar dicas, né? Porque os nomes técnicos e isso, aquilo, eles são importantes para a gente gravar, sempre gravar o nome do produto, mas às vezes a gente esquece muita coisa. Só que a gente tem que saber como usar. É uma Ferrari que a gente tem na mão e tem que aprender como usar. Não sei se alguém perguntou ali sobre a questão de preço, rentabilidade. Você foi fantástico. Tudo que tem mais valor agregado tem mais custo. Então, por isso, às vezes, o produto tem um valor diferenciado. Não existe hoje uma linha de penteado no mercado que contenha tratamento junto, né? Que contenha toda a proteção, a tecnologia Bond Diffuser, que é para fortalecer o cabelo. Não existe. Então, isso tudo é valor agregado e lógico que vai ter, né, um pouquinho mais de custo. Só que as clientes buscam por isso, elas precisam disso, porque, afinal de contas, modelagem, ferramenta térmica também danifica o cabelo. A gente tem que dar o máximo de proteção ali. E as dicas sobre como usar, até eu ganhei umas dicas aqui, achei maravilhoso. Eu falo assim, porque eu sou uma pessoa muito visual, né? Eu gosto de visualizar o uso das coisas. Então, quando eu fazia treinamentos,
eu gostava de saber para quê, né? Então, se torna muito mais fácil para a gente associar as coisas. Então, por exemplo, eu fiz questão de pontuar isso, porque do mesmo jeito que eu gosto, tem muita gente que gosta de ter essa mesma percepção, né? Então, fica muito mais fácil, e aí não gera dúvida, porque daí você fala o nome, fala a função, mas, tipo, você não dá um uso. Tipo, eu vou usar para quê? Então, eu gosto muito de pontuar isso sempre, porque se torna muito mais fácil para a gente, né, no dia a dia. Tomara que você faça mais penteados, viu? Para você trazer cada vez mais dicas. Meus parabéns, para todo mundo que está na sala aí também, meus parabéns. Foi um prazer estar com vocês, tá? Beijo. Então, Muito bom. Arrasou, Rafa. Parabéns para você, tá? obrigado, Sempre gente. uma honra estar Obrigado. aqui aprendendo com você e com todo mundo aqui. Maravilhosa. Gente, vocês têm alguma dúvida? Agora é a hora. E fale agora ou cale-se para sempre. Não atrapalhei com esse monte de pergunta aí. Quero agradecer também. Foi fantástico, tá, Rafa? Valeu. Obrigado. Da minha parte é só gratidão. Obrigado, obrigado. Foi excelente, maravilhoso. Arrasou. Ó, então vou liberar o Rafa, né? Vamos encerrar. Eu coloquei gravar, eu vou disponibilizar assim que a gravação